Estaremos considerando as respostas para o estudo de A Sentinela do fim de semana de 13 a 19 de fevereiro de 2023. Olá, queridos amigos! Sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui ao seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. Então, vamos dar início? Como vocês podem ver, temos o artigo de número 51 com o título Você pode ter paz, mesmo em épocas difíceis. O texto base é João 14:27. Nas palavras de Jesus temos o seguinte: Não fiquem com o coração aflito, nem com medo. Jeová promete dar paz para aqueles que o amam. Mas o que é a paz que vem de Deus? Como nós podemos encontrá-la? E como essa paz de Deus pode nos ajudar a enfrentar os diferentes desafios que temos em nossas vidas? É isso que veremos no estudo de hoje. Mas antes de continuarmos a nossa consideração, gostaria de pedir-lhes um grande favor. O seu apoio para nós é muito importante. Por isso, pedimos que, amavelmente, você deixe um like nesse vídeo para que, dessa forma, a plataforma recomende o nosso conteúdo e possamos seguir criando mais conteúdo de forma grátis e que nos apoia bastante. Agora, seguindo aqui a nossa consideração, temos o parágrafo de número 1 que pergunta: o que é a paz de Deus e o que acontece quando temos essa paz? Bom, a paz de Deus é um sentimento de calma e tranquilidade que só aqueles que têm uma amizade achegada com Jeová conseguem ter. Quando nós temos essa paz que vem de Deus, nós conseguimos nos sentir seguros. Quando conhecemos e obedecemos a Jeová e confiamos nele, a paz que vem dele nos ajuda a acalmar o nosso coração quando enfrentamos situações desafiadoras em nossas vidas, como doenças, dificuldades financeiras ou a perda de alguém na morte. No parágrafo 2, a seguinte pergunta: será que é possível ter a paz de Deus? Hoje em dia, milhares de pessoas em todo o mundo tentam estabelecer a paz entre pessoas e entre nações. Mas a paz que vem de Deus, ela é diferente. É verdade que qualquer um dos problemas que enfrentemos pode nos deixar com medo. Mas as palavras de Jesus, que servem como base do texto ou desse artigo, em João 14:27, nos dizem: não fiquem com o coração aflito nem com medo. Portanto, nós seguimos os conselhos de Jesus e, com a ajuda de Jeová, temos conseguido ter paz mesmo ao enfrentar grandes desafios na vida. Então, já vimos o que é a paz de Deus. E agora vamos ver como ter paz ao enfrentar surtos de doenças. O parágrafo 3 nos pergunta: como uma pandemia ou epidemia pode nos afetar? Bom, todos nós enfrentamos nos últimos 2 anos e meio uma pandemia da Covid-19 que afetou muito a vida das pessoas. E cada um de vocês que nos assiste pode dizer como se sentiu ao enfrentar essa doença. Segundo uma pesquisa recente, por causa da pandemia, mais da metade das pessoas que foram entrevistadas têm dificuldades para dormir.
Além disso, foi registrado um grande número em casos de ansiedade, depressão, uso de drogas, violência doméstica e tentativas de suicídio. Em meio a todas essas situações, como a paz que vem de Jeová tem ajudado você a continuar servindo a Ele de maneira correta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No parágrafo 4, a pergunta que vamos responder é a seguinte: por que conhecer a profecia de Jesus sobre os últimos dias nos dá paz? Enquanto as pessoas no mundo ficaram plenamente surpresas quando a Covid-19 apareceu e outros acontecimentos estouram, nós que conhecemos os ensinamentos de Jesus, sabemos que nos últimos dias Jesus disse que haveria pestilências ou epidemias em um lugar após outro. Dessa forma, nós sabemos que as coisas estão acontecendo de acordo ao que Jesus disse. Assim, nós tentamos seguir o conselho em Mateus 24:6, de não ficarmos apavorados quando estas coisas ocorrem. Por quê? Porque Jesus preparou os seus seguidores de antemão quanto aos acontecimentos que ocorreriam nos últimos dias. Seguindo agora, chegamos aqui ao parágrafo de número 5 e temos duas perguntas nesse parágrafo. A primeira é: de acordo com Filipenses 4, 8 e 9, pelo que devemos orar quando enfrentamos surtos de doenças? Bom, o parágrafo cita o exemplo de uma irmã que enfrentou muitas dificuldades. Por exemplo, ela tem uma idosa e por causa da pandemia, ela ficou com medo de contrair o vírus e contagiar a sua mãe. Além disso, ela ficou preocupada por talvez perder o emprego e não ter como sustentar a sua família. O que ela fez e que está em harmonia com Filipenses 4, 8 e 9? Ela orou de forma específica para que Jeová a ajudasse a ter pensamentos positivos e a ficar calma. Com certeza, orações específicas nos ajudam a lidar com diferentes problemas em nossas vidas. Pois, embora Jeová já saiba do que precisamos, Filipenses 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo nos incentivou a seguir buscando a vontade de Jeová, pois o Deus de toda a paz estaria conosco. A pergunta B desse parágrafo é a seguinte: como ouvir os áudios da Bíblia pode ajudar você? Se no seu idioma, igual que nós estamos conversando aqui, o português, nós temos os áudios da Bíblia. Essa irmã, já citada, Daisy, sentia como se o próprio Jeová estivesse falando com ela. Ela disse que a voz tranquila dos leitores a acalmava e a lembrava que Jeová sempre se preocupa com cada um de nós. Portanto, quando estivermos ansiosos, preocupados ao enfrentar uma doença ou qualquer outra dificuldade, temos a ajuda da leitura da Bíblia. E é isso que está descrito na primeira imagem que aparece para nós analisarmos. Essa irmã encontra-se em um local calmo e está escutando o áudio da Bíblia. Ao ouvir e imaginar as cenas, ela sente a paz
ao enfrentar um surto de doença ou qualquer outro problema que talvez nos sobrevenha. Por isso, é muito importante que nós tenhamos uma rotina de leitura diária da Bíblia. Quando nós fazemos isso, permitimos que Jeová fale conosco e que nos ajude a enfrentar os diversos problemas que ocorrem em nossa vida. O parágrafo 6 nos pergunta como o estudo pessoal e as reuniões vão ajudar você. Bom, nós vimos durante a pandemia do Covid-19 que as nossas reuniões presenciais foram suspensas. No entanto, as experiências que nós encontramos nas publicações e nos vídeos da organização mostram que os nossos irmãos ao redor do mundo estão conseguindo manter a sua integridade apesar dos desafios. Esses vídeos e essas publicações estão disponíveis no jw.org e estão disponíveis nas publicações na revista Sentinela e Despertai e também nos programas mensais da TV JW. Além disso, as reuniões presenciais ou virtuais, como ficamos tendo durante a pandemia, nos ajudam a encher a mente com pensamentos positivos sobre a Bíblia. Assim, nós temos a oportunidade de encorajar nossos irmãos e também fortalecer a nossa fé. Assim, se tivermos a oportunidade de estar presentes em nossa reunião fisicamente, que não percamos essa chance, pois vamos fortalecer a nossa fé e vamos fortalecer outros irmãos que, à medida em que nos veem e nos ouvirem comentando, vão se sentir fortalecidos em sua amizade com Jeová. O parágrafo 7 tem a seguinte pergunta: que lição podemos aprender com o apóstolo Pedro? Bom, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, o apóstolo João, ele tinha muita vontade de ver seu amigo Gaio pessoalmente. Mas, em 3 João capítulos 13, versículos 13 e 14, João sabia que naquele momento não seria possível fazer isso. Então, ele tentou manter o contato da maneira como pôde. Naquela oportunidade, escrevendo uma carta para Gaio. E nós, o que podemos aprender disso? A importância de não nos isolarmos. Um texto de Provérbios 18:1, que não está aqui na nossa revista, mas está na Bíblia, nos ajuda a ver que quem se isola procura os seus próprios interesses. Então, se não for possível visitar pessoalmente os irmãos em suas casas, trabalhar com eles na pregação ou assistir reuniões presencialmente, vamos tentar manter contato com eles com os meios que nós temos, seja por telefone, videochamada ou mensagem de texto. Independente de que meio, quando mantemos contato com os nossos irmãos, nós temos paz e não nos sentimos sozinhos. E isso é muito importante para continuarmos servindo a Jeová. Mas, se nós estivermos no sentido ansiosos, nós temos os pastores em cada uma de nossas congregações. Sim, os anciãos podem ser de fonte de ajuda para nos dar uma missão ou uma orientação especializada sobre como podemos lidar com aquela situação. Então, vimos aqui o primeiro subtítulo:
Agora, a partir do parágrafo 8, veremos o segundo. Como ter paz ao enfrentar um desastre. O parágrafo 8 pergunta: como um desastre pode afetar cada um de nós? Bem, quando nós vemos em um jornal sobre um desastre, como um terremoto que aconteceu recentemente na Síria e no Líbano, nós com certeza sentimos o nosso coração triste. Mas quando estamos dentro da situação, pode ser que tenhamos ficado ansiosos por muito tempo. E se alguém que nós amamos muito morreu nesse desastre ou por causa de alguma doença, pode ser que a gente se sinta sem chão ou até mesmo com raiva por sermos impotentes diante dessa situação. Portanto, se você já se sentiu assim, saiba que é normal ter uma reação negativa no início. Jó, no capítulo 1 e o versículo 11, nos traz o exemplo do patriarca que, ao saber de tudo o que estava acontecendo com a sua família e com os seus bens, ouviu da sua esposa para que ele amaldiçoasse a Jeová. Mas, apesar de uma situação desesperadora assim, saiba que você pode ter paz. Aqui no parágrafo 9, nós somos incentivados a nos lembrar as palavras de Jesus. Que palavras podem nos lembrar ou nos preparar para um desastre? 2 textos são citados. O primeiro é Lucas 21:11, onde Jesus predisse que haveria grandes terremotos e outros desastres antes de o fim chegar. Por causa disso, nós já sabemos que vão acontecer mais desastres e que eles podem nos afetar. Além disso, Mateus 24:12 disse que na parte final dos dias haveria um aumento do que é contra a lei. E isso fica claro quando vemos relatos de terremotos, violência e terrorismo em todos os lugares. Por isso, Jesus nunca disse que se passássemos por essas coisas, seria porque Jeová nos abandonou. Na verdade, muitos dos servos fiéis de Jeová são vítimas de desastres. Mas, por sabermos com antecedência, somos capazes de nos preparar e tenhamos a certeza de que Ele vai nos dar tudo o que precisamos para manter a calma e ter paz. Parágrafo 10 pergunta: por que podemos dizer que nos preparar agora para um desastre mostra que temos fé? Provérbios 22:3 nos diz que quem é prudente vê o perigo e se esconde. Então, ao enfrentar uma emergência, vai ser mais fácil nos manter calmos se já tivermos planejado com antecedência o que fazer. Por exemplo, quando nós nos preparamos para um desastre, nós temos fé na capacidade que Jeová tem de cuidar de cada um de nós. Por isso, nas reuniões, nas publicações, vez após vez, nós somos lembrados da necessidade de nos preparar para uma emergência. Seja uma emergência médica ou uma necessidade de talvez deixarmos a nossa casa. Por exemplo, recentemente fomos incentivados a ter uma mochila de emergência para cada um dos membros de nossa família.
Será que nós estamos confiando em Jeová? A última frase do parágrafo 10 é muito interessante e ela diz assim: se confiarmos em Jeová, vamos seguir agora as orientações e vamos estar preparados antes que um desastre aconteça. Vamos então agora adentrar no parágrafo 11. E no parágrafo 11 encontramos uma experiência de uma irmã chamada Margarete. O que você aprendeu com o exemplo dessa irmã? Ela foi vítima de um incêndio perto de sua casa e teve que sair às pressas. Muitas pessoas estavam tentando deixar aquele lugar ao mesmo tempo, e então se formou um enorme engarrafamento nas estradas. Além desse engarrafamento, por causa do grande incêndio, uma fumaça escura e densa tomou conta do ar, de forma que a nossa irmã não podia sair do carro. O que a ajudou? Bom, ela estava preparada. Na sua bolsa, ela tinha um mapa que mostrava o caminho que ela tinha que seguir para sair do local. Ela já havia se preparado com antecedência, pois já tinha dirigido por esse caminho antes daquela ocasião. Por estar preparada com antecedência, Margarete conseguiu sobreviver àquela situação. Qual é a lição? Quando nos preparamos com antecedência para um possível desastre que pode ocorrer no lugar em que moramos, somos capazes de manter o raciocínio, mantemos a nossa paz e temos uma maior probabilidade de conseguir sair com vida dessa situação. Aqui agora vamos ao parágrafo 13, ao parágrafo 12, melhor dizendo. Por que obedecemos às orientações de segurança? Mas antes, queridos irmãos, permita-me voltar aqui e considerar a gravura referente ao parágrafo 11 da irmã Margarete. Então, nós vemos aqui nessa gravura que, embora o mundo estivesse em caos lá fora, a nossa irmã aparenta ter um semblante calmo, porque ela havia se preparado com antecedência. Perceba que ela tem a sua mochila de emergência, ela tem os itens que vai precisar, como água potável e um mapa que apontaria para o local em que ela deveria ir. Assim, preparar-nos com antecedência vai nos ajudar a sobreviver a um desastre. Agora sim, a pergunta do parágrafo 12 é a seguinte: por que obedecemos às orientações de segurança? Bom, a resposta está logo no início do parágrafo, que diz assim, com o objetivo de nos proteger, as autoridades podem nos pedir para irmos para um local seguro, ou não sairmos de casa depois de certo horário, ou tomarmos outra medida prática. Quando nós colaboramos e seguimos essas instruções, nós estamos, na verdade, seguindo o princípio bíblico de 1 Pedro 2, 13 e 14, onde, em resumo, nos diz: sujeitem-se a toda a criação humana, quer um rei como superior, quer a governadores como enviados por ele. Então, quando nós somos incentivados a obedecer essas orientações e seguimos, somos beneficiados. Na congregação, somos incentivados a manter atualizados os nossos números e endereços de contato,
pois caso surja uma emergência, eles podem nos contatar mais facilmente. Além disso, a organização pode nos orientar para ficar em casa, ir para um local seguro ou conseguir mantimento. Se nós não obedecermos, podemos colocar a nossa vida e até a vida de nossos irmãos em risco. Pois Hebreus 13:17 nos diz que esses irmãos têm a responsabilidade de cuidar de cada um de nós. Quando seguimos as orientações, nós mostramos que temos fé em Jeová e que confiamos que a sua organização é o meio que ele está nos orientando hoje em dia. O parágrafo 13 pergunta: o que tem ajudado muitos irmãos que tiveram que fugir de suas casas a ter paz e alegria? E aqui nesse parágrafo, nós nos lembramos de forma específica daqueles irmãos que tiveram que deixar as suas casas recentemente por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muitos irmãos foram apenas com a roupa do corpo ou com pouca bagagem e foram acolhidos pelos irmãos nos países ao redor, como na Polônia. Então, como esses irmãos têm mantido a sua paz e alegria? Bom, eles se adaptaram às novas circunstâncias e não deixaram de ter uma rotina espiritual. Participar em atividades espirituais tem dado a eles o combustível para continuarem a fazer a vontade de Jeová. O parágrafo cita o exemplo dos primeiros cristãos. Atos 8:4 nos diz que eles tiveram que fugir por causa da perseguição do Sinédrio, mas eles continuaram declarando as boas novas da palavra a respeito do Cristo. Assim sendo, manter uma rotina espiritual ajuda esses irmãos a se concentrarem no reino e nas suas bênçãos futuras, e não nas circunstâncias que talvez eles tenham naquele momento. Esse é o segredo para eles terem paz e alegria, mesmo longe de suas casas, de suas famílias e de seus amigos. A terceira pergunta é: como podemos ter paz ao enfrentar perseguição? O parágrafo 14 pergunta: como a perseguição pode nos afetar? Nós tivemos um exemplo recente quando tivemos que ficar em casa assistindo reunião por videoconferência. Como você se sentiu? A sua liberdade de ir e vir durante a pandemia ficou limitada. E por causa disso, pode ser que talvez você se sentiu desanimado. No caso da perseguição, quando os irmãos enfrentam esse tipo de situação, eles não podem mais pregar e levar a sua vida normalmente, sem um medo de ser presos. Então, é normal sentir ansiedade com medo do que talvez possa acontecer. Mesmo assim, nós precisamos ter cuidado para que a perseguição não nos faça tropeçar. A partir do parágrafo 15, nós vamos ver como então a paz que vem de Jeová pode nos ajudar a enfrentar a perseguição. O parágrafo 15 pergunta: por que não devemos ter medo da perseguição? E nos cita dois textos, João 15:20, onde Jesus disse que se perseguiram a ele, perseguirão também aos seus seguidores, e o capítulo 16 e o versículo 33, onde Jesus disse que no mundo teríamos tribulação, mas nos incentivou:
coragem, eu venci o mundo. Então nós não devemos ter medo da perseguição, porque todos os que quiserem levar uma vida de devoção a Deus também serão perseguidos. Essas palavras e as que já consideramos nos mostram que, uma hora ou outra, seremos motivos de perseguição. O parágrafo cita o exemplo de um irmão chamado Andrei, que mora em um país onde as testemunhas de Jeová foram perseguidas. A maneira que ele ajudou a não ficar mais ansioso foi confiar em Jeová e aceitar a ideia de que talvez poderiam ser presos. Os irmãos naquele país sabiam que isso podia acontecer a qualquer momento, mas não ficavam ansiosos como Andrei. Então, ele tentou passar a ter a mesma atitude e confiar em Jeová. Então, não demorou muito para ele começar a sentir paz. Então, João capítulo 15, versículo 20 e 16, 33, nos diz que, embora a gente saiba que vai ser perseguido em algum momento de nossas vidas, nós podemos ter paz e coragem para manter a nossa lealdade se seguirmos de perto o exemplo de Jesus, pois ele venceu o mundo. E assim como ele, nós também receberemos o apoio e a orientação de Jeová para mantermos a nossa lealdade. Agora, vamos ao parágrafo 16. O que precisamos obedecer quando a nossa obra está proibida? Bom, é bem verdade que quando a nossa obra é proibida ou proscrita em um país, nós talvez vamos receber orientações de Betel e dos anciãos. Essas orientações são para a nossa proteção e para garantir que nós continuemos a receber o alimento espiritual. E continuemos com as nossas atividades de pregação dentro do que for possível. Tiago 3,17 nos alerta sobre a importância de nos apegar à sabedoria que vem de cima. Portanto, quando obedecemos essas orientações, mesmo que nem sempre nós entendamos o porquê delas, seremos beneficiados caso a obra em nosso país seja proscrita. No parágrafo 17, temos a seguinte pergunta: assim como os apóstolos, o que você está decidido a fazer? No passado, Satanás, o diabo, se opôs aos apóstolos no primeiro século. E atualmente, ele também tem se oposto às testemunhas de Jeová, que continuam a dar testemunho de Jesus. Então, assim como os apóstolos, e que o texto de Atos, no capítulo 5, até o versículo 42, que não tenhamos medo dos homens. Os líderes judeus no passado ordenaram que eles parassem de pregar. Mesmo assim, aqueles homens fiéis escolheram obedecer a Deus como governante antes que aos homens. E foram felizes por causa dessa decisão. É claro que quando a nossa obra está restrita ou proibida, temos que ter cuidado ao pregar. Mas se continuarmos a fazer o nosso melhor na pregação, sentiremos a paz por saber que estamos fazendo a vontade de Jeová e ajudando a salvar vidas. É isso que o irmão da gravura está fazendo. Ele
continua a pregar de forma mais cuidadosa e cautelosa, mesmo quando a obra está proscrita em seu país. Ele usa o seu horário de trabalho para dar testemunho a colegas. E é feliz por isso. Então, tenha a certeza de que, independente de qual for o problema, se mantivermos a nossa rotina espiritual por ler a Bíblia e meditar no que aprendemos, por estar unidos com os nossos irmãos, se for possível, nas reuniões, ou manter contato com eles, não nos sentiremos sozinhos. E ainda assim, continuaremos a pregar e teremos a paz que vem de Jeová. Assim será possível continuarmos obedecendo a Deus apesar dos problemas e dificuldades de nossa vida. O último subtítulo é o seguinte: Deus de paz estará com vocês. No parágrafo 18, a pergunta é: quem pode nos dar a verdadeira paz? Embora o mundo, como já dissemos nessa consideração, lute pela paz mundial, precisamos nos lembrar que é só Jeová quem pode dar essa paz. Então, confiemos nele ao enfrentar um surto de doença, um desastre natural ou perseguição. Se nos mantivermos achegados à sua organização e sempre usarmos as oportunidades que temos para pregar a outros, vamos nos lembrar com carinho do maravilhoso futuro que nos espera. Se fizermos isso, o Deus de paz estará com cada um de nós, queridos irmãos. E assim, findamos a nossa consideração para esse fim de semana, de 13 a 19 de fevereiro. Esperamos que este vídeo tenha sido motivador para você e que tenha lhe ajudado a melhor se preparar para a reunião desse fim de semana. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queridos irmãos, que Jeová os abençoe e que esteja sempre com cada um de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.